Bom dia, amada igreja. Hoje a palavra do Senhor se encontra lá em Êxodo, do capítulo 32 em diante, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E aqui, nós vemos a seguir nos outros versículos que Arão pede os pendentes, os ouros para o povo, o ouro que o povo tinha, e faz esse bezerro de ouro para o povo adorar, que o povo pede para que ele faça. E assim ele o fez. E essa passagem, irmãos, nos traz muitas reflexões quanto à falta de paciência e de fé que o povo teve naquele momento. Porque para nós é muito fácil nós termos fé e nós falarmos que cremos em Deus, que acreditamos em Deus e que conseguimos esperar em Deus quando está tudo bem, é muito fácil. Todos podem falar isso quando as coisas estão todas bem em seu lugar, que está tudo feliz. Porém, é na adversidade que somos provados, que de fato podemos falar que esperamos, que aguardamos em Deus, que confiamos nele, que temos fé nesses momentos de provações, nesses momentos que não sabemos o que acontecerá no futuro, porque nós não temos o controle, irmãos. Então, são nesses momentos que Deus nos prova, que ele pede que tenhamos confiança, que tenhamos paciência para esperar, porque o povo aqui, eles não tiveram essa paciência. Veja que eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés, que na percepção deles, Moisés estava demorando para voltar, eles não sabiam o que tinha acontecido, quando que ele ia voltar, se ele estava ainda ali falando com Deus, ou que dia que ele ia voltar, eles não tinham essa informação. Então, eles estavam ansiosos, queriam saber o que aconteceria e não aguentaram esperar a volta de Moisés para que Moisés contasse a eles o que Deus tinha lhe falado. Então, com essa impaciência, eles chegaram em Arão e falaram: faz um Deus para nós, para que nós possamos adorá-lo. E eles queriam algo palpável, algo visível para que eles pudessem adorar ali. Ou seja, eles não confiaram em Deus, não tiveram fé, não tiveram paciência para esperar o tempo adequado, o tempo de Moisés voltar, o tempo que Moisés voltaria ali com os 10 mandamentos, com a palavra de Deus para passar a eles. E quantas vezes isso acontece também na nossa vida, que muitas vezes queremos ter o controle de tudo, queremos saber já o que vai acontecer, muitas vezes nos desesperamos em alguma situação, sabe, irmãos? E nós não podemos ser assim, nós temos que esperar com paciência no Senhor, aguardar o tempo correto de tudo, porque para tudo nessa terra há um tempo correto de acontecer. Se não aconteceu agora, talvez aconteça depois, ou talvez não seja da vontade de Deus que aconteça. Por isso que nós temos que buscar a Deus e buscar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É da vontade de Deus que aconteça isso? Nós temos que ter paciência, irmãos. Paciência no momento de provação, paciência no momento que você não entende, que você não sabe o que vai acontecer, que você tem que tomar uma decisão na sua vida e você não sabe para que direção ir, ou você está confuso, ou você está aguardando uma resposta. Você tem que esperar com paciência no Senhor e buscar a Deus nesse tempo. Falar, ser sincero na presença de Deus, falar as suas dúvidas, os seus anseios, tudo, irmãos, que está no seu coração, colocar diante da presença de Deus, buscar a Deus cada vez mais e confiar, irmãos, porque o tempo de Deus é perfeito. Muitas coisas nós queremos que aconteça naquele momento, naquele mesmo dia, e muitas vezes nos impacientamos também, mas nós temos que entender que não é no nosso tempo, que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus não é regido pelo nosso tempo. E a vontade de Deus é perfeita para nós. E temos que confiar em Deus, aguardar. Quando for o tempo certo de Deus, vai acontecer. Essa reflexão que eu tive lendo essa passagem da Bíblia, porque isso aconteceu há tanto tempo atrás e ainda continua acontecendo muitas vezes, irmãos. Porque esse povo não teve paciência de esperar o tempo determinado e muitas vezes nós também não temos paciência, nós queremos tudo do nosso jeito, na nossa hora, e se não deu certo, nós queremos achar uma maneira de fazer diferente, de fazer acontecer do nosso jeito, à força, e não é assim. Nós vimos, se você dá continuidade na leitura de Êxodo, você vai ver
o que aconteceu com o povo, as consequências que vieram devido a essa desobediência deles fazerem esse bezerro de ouro e adorarem, que é uma coisa que claramente Deus já deixou ali para eles que não era para fazer, que era algo errado. E vieram consequências, porque eles fizeram algo de acordo com a vontade deles, no momento que eles quiseram, que eles estavam ali ansiosos e falaram, não, vamos fazer sim, do nosso jeito, e que foi contra a vontade de Deus, e vieram consequências para a vida deles, e que foi algo totalmente errado, totalmente negativo. Então, nós temos que parar de fazer isso, e quando estamos em um momento assim de aflição, de não saber o que fazer, ou que estamos impacientes, é dobrar o joelho e orar e colocar diante da presença de Deus, ser sincero com Deus, falar o que você está sentindo e ter paciência de esperar, irmãos, porque nem tudo vai acontecer quando nós queremos no nosso tempo, imediatamente. Nós temos que ter paciência, confiar que nosso Deus é poderoso, ele sabe de tudo. Nós não sabemos de nada, irmãos. Talvez se aquela bênção ou algo que você quis que acontecesse agora, se tivesse acontecido agora, poderia ter acontecido algo ruim no meio tempo. Não sei, só Deus sabe. Mas se Deus sabe, se isso ainda não aconteceu na sua vida, talvez é porque ainda não seja o tempo, que você tenha que buscar mais. E buscar também se isso é da vontade de Deus que você faça, sabe, irmãos? É essa reflexão que eu tive de termos paciência e buscarmos em Deus se aquilo de fato, aquilo que queremos de fato é de Deus ou não. E aguardarmos com paciência no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós, com certeza, irmãos. É esperarmos, aguardarmos e confiarmos em Deus, que no tempo certo tudo virá. Tudo de acordo com a vontade dEle. Amém?